Já parou para pensar por que algumas empresas dão super certo, decolam, enquanto tantas outras, sabe, acabam fechando as portas? A resposta, na maioria das vezes, não está numa ideia genial ou num produto revolucionário, não. Está em algo bem mais básico, mas que é fundamental: a arte da administração. Então, vamos mergulhar nisso. Olha só esse número, 50%. No Brasil, metade das novas empresas que abrem simplesmente não sobrevive aos seus primeiros 2 anos. É uma estatística que assusta, né? E ela mostra uma verdade bem conveniente sobre o mundo dos negócios. Isso leva a gente para a pergunta central: por quê? O que acontece? Se a gente for investigar, as razões quase sempre apontam para uma mesma direção: falhas de gestão. A chave, então, tanto para sobreviver quanto para ter sucesso, está numa disciplina que muita gente acaba subestimando: a administração. Ok, então, para entender o caminho do sucesso, a gente precisa primeiro entender a raiz do problema. Vamos começar lá do básico, do começo de tudo. No fundo, toda empresa é o que a gente chama de organização. Pensa aí, desde a padaria da esquina até uma gigante de tecnologia. O que elas são? São grupos de pessoas. Pessoas que se juntaram com um propósito em comum, com uma estrutura que define o que cada um faz para alcançar uma meta que, sozinhas, seria impossível. E é aqui que a administração entra em cena. Sabe, se a organização é o carro, a administração é o motor que faz ele andar. É o processo de pegar as pessoas, o dinheiro, os materiais e orquestrar tudo isso para que os objetivos sejam alcançados. Sem uma boa administração, uma organização é só um monte de peça parada, sabe? Um grupo de gente talentosa, mas sem nenhuma direção. Agora, aqui tem um ponto bem interessante, que é essa diferença entre eficácia e eficiência. Ser eficaz é simplesmente atingir a meta, é fazer as coisas certas. Já ser eficiente é atingir a meta usando o mínimo de recursos possível, ou seja, fazer as coisas do jeito certo. O pulo do gato, a grande sacada da administração, é conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Certo, a gente já entendeu o quê. Agora vamos ver o como. Qual é o modelo, ou mapa, que um administrador segue para colocar tudo isso em prática no dia a dia? Basicamente, toda organização tem esses 3 níveis e eles precisam conversar o tempo todo. Lá no topo está o nível estratégico, que olha para o futuro, para o horizonte e define o rumo geral. Nós vamos ser a empresa mais inovadora do mercado. Aí no meio vem o tático, que traduz isso para os departamentos. Ok, equipe de marketing, como a gente cria uma campanha sobre inovação? E lá na base, o operacional, bem, ele executa. O sucesso de verdade depende da sintonia fina entre esses 3. E todo administrador, não importa em qual desses níveis ele esteja, executa essas 4 funções. E o ponto mais importante aqui é que isso não é uma linha reta, sabe? É um ciclo. Um ciclo que nunca para. Você planeja, depois organiza os recursos, dirige a equipe para executar e, por fim, controla os resultados. E esses resultados, claro, vão alimentar o próximo planejamento. É um motor que se retroalimenta o tempo todo. Mas espera aí, de onde vieram essas ideias? A administração não é uma ciência que nasceu pronta. Ela foi evoluindo com o tempo e cada nova teoria trouxe novas ferramentas para essa caixa. Olhando para a história, o jeito de pensar a gestão mudou, e mudou muito. De forma bem resumida, dá para ver uma linha do tempo bem clara. Começou lá no início do século XX com um foco quase obsessivo em processos, tratando a empresa como se fosse uma máquina. Depois veio a ficha de que as peças dessa máquina são, na verdade, humanas. E, finalmente, a gente percebeu que não existe uma fórmula mágica. O contexto de cada empresa é o que manda. A escola clássica, com pioneiros como Taylor e Fayol, buscava a eficiência máxima. A ideia deles era basicamente essa: para cada tarefa existe um e apenas um jeito perfeito de fazer. Eles chegavam a cronometrar os movimentos dos operários para descobrir o jeito mais rápido de apertar um parafuso. O trabalho era visto quase como uma coreografia, uma máquina perfeita e bem azeitada. E aí, como uma reação a tudo isso, veio a escola comportamental. Pesquisadores como Elton Mayo fizeram experimentos e descobriram algo que, para a gente hoje, parece óbvio, mas que na época foi uma revolução. Pessoas não são máquinas. Um funcionário que se sente bem, que se sente parte de um grupo, que é ouvido, ele produz mais. Simples assim. O bem-estar e as relações sociais no trabalho têm um impacto direto na produtividade. E, finalmente, chegamos à escola contingencial, que trouxe a ideia que domina o pensamento de hoje. Não existe receita de bolo. A melhor maneira de gerir uma startup de tecnologia é totalmente diferente da melhor maneira de gerir uma fábrica de carros. Tudo depende da situação, do ambiente, da tecnologia, das pessoas.
Não tem uma resposta única que sirva para todo mundo. E por falar em contexto, vamos dar uma olhada num estudo de caso fascinante. Como é que esses princípios universais se aplicam numa cultura tão específica como a nossa, a cultura brasileira? Aqui no Brasil, a gente encontra uma tensão muito interessante. De um lado, existe uma tendência cultural muito forte de concentrar o poder. O chefe manda, as decisões vêm de cima para baixo e pronto. Mas do outro lado, tem o personalismo. As relações pessoais, a amizade, a lealdade, tudo isso pode enfraquecer ou até passar por cima dessa hierarquia formal. Às vezes, um favor de um amigo vale muito mais que uma ordem oficial, né? E tem outro contraste, que é a nossa cara, o formalismo, aquela burocracia toda, a quantidade enorme de regras, contra a famosa flexibilidade, o jeitinho brasileiro. Essa capacidade de improvisar, de encontrar saídas criativas, que muitas vezes faz o sistema andar, apesar de todas as normas rígidas. Quando a gente soma esses traços culturais, eles se refletem num estilo de gestão com características bem marcantes. Uma visão mais de curto prazo, que acaba ignorando o planejamento, decisões centralizadas na mão de poucos e uma distância grande entre quem manda e quem executa. E aí já dá para começar a entender como um modelo assim pode ter dificuldade para se adaptar e inovar, o que nos leva de volta àquela estatística do começo, a dos 50%. Só que nenhuma organização, em nenhum lugar do mundo, existe numa bolha. O sucesso, no fim das contas, depende de como ela interage com o mundo que está do lado de fora. Uma organização é como se estivesse no centro de várias camadas de influência. Tem um ambiente interno, que é a sua própria cultura, seus funcionários. Depois vem o ambiente operacional, que são os atores do dia a dia, clientes, concorrentes, fornecedores. E por fora de tudo, tem o ambiente contextual, que são as grandes forças que afetam todo mundo, a economia, a política, uma nova tecnologia que surge. E dentro de todos esses ambientes, a gente tem os famosos stakeholders, que, traduzindo, são todas as partes interessadas. Clientes, funcionários, fornecedores, o governo, a comunidade local, todo mundo. Ignorar qualquer um desses grupos pode ser fatal. Gerenciar a relação com cada um deles é absolutamente essencial para a sobrevivência do negócio. E isso aqui resume o desafio final da administração de um jeito perfeito. Não adianta nada ter a casa arrumadinha por dentro, com processos super eficientes, se a empresa não soubesse ajustar as tempestades e aproveitar os dias de sol que vêm do ambiente externo. A solução, então, para não fazer parte daquela estatística dos 50%, é desenvolver o que a gente chama de cultura adaptativa. É uma cultura que não tem medo da mudança, que escuta com muita atenção o que os clientes e os funcionários estão dizendo e que se mexe, se ajusta para não só sobreviver, mas para prosperar no meio do caos. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Olhando para a nossa realidade, para as empresas que a gente conhece, será que elas estão construindo pontes para o futuro ou estão presas em fortalezas do passado? A resposta a essa pergunta talvez defina quem vai continuar por aqui nos próximos anos.